capítulo 1. Domingo retrasado, nosso irmão seminarista Caio fez a exposição até o verso 27. Hoje nós vamos lidar com os versos 28 a 31, mas para que a gente entenda melhor o contexto, nós vamos começar a nossa leitura a partir do verso 26. Então, Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26, eu peço que você acompanhe com atenção, com interesse, com fé, a leitura da preciosa, santa e bendita palavra do Senhor. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão sementes, se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, nós agradecemos por podermos prestar culto ao Senhor nesta noite. Agradeço ao Senhor por poder rever meus irmãos queridos, estar aqui com parte do teu povo adorando ao Senhor. E agora, Pai, no momento em que acabamos de ler a tua palavra, pedimos que o Senhor abençoe a exposição, a pregação da tua palavra, a fim de que o teu povo seja edificado e o nome do teu amado Filho Jesus glorificado. Abençoa-nos, ó Deus, pedimos estas bênçãos no precioso e santo nome do nosso amado Redentor, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Irmãos queridos, não sei quantos de vocês já experimentaram, já tiveram a ruim experiência, a desagradável experiência de pegar um aparelho, um objeto, seja o que for, e utilizar da forma errada. Às vezes nós utilizamos não da maneira, por exemplo, que o fabricante daquele objeto, daquele aparelho, projetou para que funcionasse. Por exemplo, você compra um aparelho qualquer, pense num chuveiro, numa lâmpada, um aparelho elétrico, e você conecta a uma tensão que não é a correspondente para o qual aquele aparelho foi projetado, foi fabricado. Você ligar, por exemplo, um aparelho que foi projetado para funcionar na tensão 110 volts e você ligar no 220, provavelmente vai queimar. O contrário, o aparelho não vai funcionar da forma correta. Você ligar um aparelho 220 no 110, talvez nem funcione. Ou você pegar um aparelho que foi criado, ou um objeto, uma ferramenta que foi projetada para determinada função, e você utilizar da maneira, para uma outra função, provavelmente não vai dar muito certo, né? Você usar uma chave de fenda como martelo, não vai dar muito certo. Você vai estragar a sua chave de fenda. Ou você, enfim, pense aí numa situação, e talvez você já tenha passado por isso. Agora, irmãos, imaginem se nós fizermos isso com a nossa vida. Nós utilizarmos a nossa vida de uma forma diferente para o qual Deus a projetou, para o qual Deus nos criou. Alguns têm desperdiçado a vida, não vivendo a vida como Deus projetou, para o propósito para o qual Deus nos criou. Mesmo aqueles que já pertencem ao Senhor, parece que ainda não entenderam por que é que existem, por que é que foram inclusive salvos. Tem gente, por exemplo, que acha que foi salvo simplesmente para ter garantido a salvação e vai ficar esperando Jesus voltar ou a morte chegar. E vão vivendo a vida de qualquer jeito, não da forma como Deus, para o propósito para o qual Deus nos criou.
E aí vem a pergunta, mas qual foi o propósito? Para qual o propósito Deus nos criou? Por isso, irmãos, é tão importante, tão oportuno voltarmos aqui ao livro de Gênesis. O livro de Gênesis, o livro das origens, o livro dos princípios, é o livro onde nós encontramos a base, nós encontramos o fundamento para o qual, queridos, nós fomos criados. E se nós queremos, e se nós quisermos entender o restante da Bíblia, nós precisamos entender o livro de Gênesis. Se nós queremos entender as coisas relacionadas à criação, à queda, à redenção, e mesmo aquilo que nós cantamos ainda há pouco, sobre um lugar, né, além do Rio Azul, que tem a ver com a consumação, nós precisamos entender o livro de Gênesis. Alguém que não entende por que existe, para que existe, para quem existe, vai viver da forma errada. Vai viver da forma errada. E nós, crentes em Cristo Jesus, criados por Deus e para o Senhor, precisamos entender o porquê, qual o propósito de Deus para a nossa vida. Senão você vai perder o seu tempo, você vai desperdiçar a sua vida. E depois não adianta no final, poxa vida, eu desperdicei minha vida, eu não vivi como eu deveria viver. E hoje, queridos, ao olharmos para estes versículos da palavra do Senhor, dos versos 26 a 31, nós vamos aprender o propósito para o qual Deus nos criou, o que devemos fazer, como devemos viver. Nós vamos aprender sobre a importância, o propósito que Deus nos criou para representá-lo e para dominarmos a criação como vice-regentes, como mordomos do Senhor. Então, em resumo, nesta noite nós vamos aprender que Deus nos criou para sermos representantes dele neste mundo, para sermos representantes dele neste mundo. E a primeira lição que nós vamos aprender aqui, queridos, é que Deus nos criou a fim de refletirmos a imagem dele. Você foi criado para refletir a imagem de Deus. Olhe comigo novamente os versos 26 e 27. E Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Queridos, nós estamos olhando para este livro tão precioso, tão preciosa palavra do Senhor, e os irmãos já ouviram que quem é o autor deste livro, assim como dos próximos 4 livros, Êxodo, Números, Levíticos, Deuteronômio, quem é o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia? É Moisés. Deus usou o seu servo Moisés para trazer essa revelação. Certamente o final ali de Deuteronômio não foi Moisés, né? Não foi Moisés que narrou a respeito da sua morte, muito provavelmente foi Josué, mas grande parte, a maior parte de Deuteronômio, até quase o final de Deuteronômio, foi Moisés o instrumento que Deus usou. Então isso que nós estamos lendo aqui foi revelação de Deus para Moisés, e Moisés trouxe para o povo. Em que contexto? Os irmãos também já ouviram, quando o povo de Deus estava peregrinando pelo deserto. Então nós precisamos nos lembrar que Deus havia libertado o seu povo com mão forte. Deus usou a vida de Moisés. Moisés foi um libertador, mas na verdade um instrumento nas mãos do grande libertador que é o nosso Deus. Depois de mais de 450 anos escravos ali no Egito, vivendo no Egito, Deus vai até eles usando a vida de Moisés e de forma poderosa, sobrenatural, de forma fantástica Deus os liberta. Os irmãos vão se lembrar das 10 pragas, vão se lembrar especialmente da última praga. Nós tivemos na semana passada, né? Relembrando o sacrifício de Cristo, algo que foi já prefigurado lá na Páscoa, lá no Peixá, lá na libertação do povo, quando Deus mandou que um animal fosse imolado e que o sangue fosse aspergido nos umbrais da porta, para que à meia-noite, quando o anjo da morte, o anjo do Senhor passasse sobre o Egito, as casas com a marca do sangue do Cordeiro fizessem com que o anjo passasse sobre Peixá, Páscoa, e então os primogênitos dos hebreus fossem preservados.
E assim aconteceu, e assim Deus preservou e libertou o seu povo. Eles saíram do Egito, Deus, vocês vão se lembrar, abriu o Mar Vermelho, o povo passou com os pés a seco, Deus destruiu a Faraó e todo o exército ali, e Deus guiou o povo no deserto. E o povo, queridos, depois de passar tanto tempo ouvindo coisas que eram estranhas à vontade do Senhor, né? O nosso irmão seminarista Caio certamente fez referência a isso, né? Aqueles ensinamentos a respeito, contrários à vontade do Senhor, à verdade, a respeito da criação, do único e verdadeiro Deus. Lá no Egito eles ouviram coisas estranhas, coisas falsas, aprenderam sobre deuses falsos, e então o povo de Deus precisava aprender quem era o Deus deles, precisava aprender quem havia os criado, precisava aprender qual era a vontade de Deus, o propósito de Deus para a vida deles. E é por isso que Deus então se revela através de Moisés ao seu povo, quando o povo ainda estava no deserto. E como, meus irmãos, essas lições são importantes para nós hoje. Nós não estamos no deserto, mas nós, a semelhança do povo de Deus daqueles dias no deserto, nós precisamos desses mesmos ensinamentos. E nós temos visto desde o versículo 1 a respeito do Deus que é o Criador de todas as coisas. No princípio Deus criou os céus e a terra. Nós temos lido, nós temos aprendido sobre aquele, queridos, que criou todas as coisas através do seu poder, pelo poder da sua palavra. Nós temos aprendido que este universo e as nossas vidas não são fruto do acaso, não é uma combinação de situações fortuitas que fizeram com que o universo viesse à existência. Aliás, é preciso muita fé para acreditar nesta teoria, mais fé do que para acreditar que Deus criou todas as coisas. Seria necessário milhões de combinações para que o universo viesse a existir conforme a teoria do Big Bang, e depois, continuando este raciocínio, um cientista bastante respeitado disse recentemente que muito provavelmente não há vida em qualquer outro planeta desse universo. E quando perguntaram a ele como você pode ter tanta certeza, ele disse: porque para que haja vida em qualquer outro planeta desse universo, é necessário que aconteça o que acontece aqui no planeta Terra. É necessário a atmosfera, é necessário o sistema solar, é necessário tudo o que acontece que tem a ver com o nosso planeta. Isso tem a ver com o Sol, a distância que o nosso planeta está do Sol, tem a ver com a Lua, tem a ver com o movimento de translação, rotação, tem a ver com cada circunstância, cada acontecimento, cada situação que o nosso planeta vive. Ele diz: isso é praticamente impossível. Então veja, meus irmãos, se é algo praticamente impossível acontecer em outro planeta, por que acontece no nosso? É fruto do acaso. Aliás, irmãos, é possível do caos o caos gerar ordem? Claro que não. Então nós temos aprendido isso. Foi Deus, um ser sábio, pessoal, poderoso, quem trouxe à existência todas as coisas. E o nosso Deus não trouxe as coisas à existência de qualquer forma, como nós aprendemos semana retrasada com o nosso querido seminarista Caio. Deus não trouxe à existência as coisas de qualquer forma. Que exista qualquer coisa para que seja usada de qualquer forma. Não, ele disse: haja luz. Quando Deus traz a existência, ele traz a existência chamando pelo nome, com o propósito que ele queria. Haja luz e houve luz. E Deus sabia o que ele queria com a luz, e ele criou a luz para fazer exatamente aquilo que ele queria que ela fizesse, para que ela existisse da forma como ela deveria existir. E assim também todas as demais obras da criação. E a pergunta que fica é: e o ser humano? Será, queridos, que o ser humano foi criado para viver de qualquer jeito? Para viver conforme ele mesmo quer? Claro que não. Porque se nem os céus, nem a terra, nem qualquer coisa da sua criação, da criação de Deus, foi criada sem propósito, é claro que o ser humano também não foi criado sem propósito. Mas a pergunta mais uma vez é: qual é o propósito então? Percebam que aqui no verso 26, eu não vou falar muito, não vou me deter muito nos versos 26 e 27, porque já foram textos, já versículos pregados no domingo retrasado, mas para que fique bastante claro, ao olharmos os versos 26 e 27, nós podemos perceber que Deus criou o homem e mulher, a sua imagem e semelhança. E por que é, queridos, que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança?
E a resposta é muito simples: para refletir justamente a imagem de Deus. Porque se Deus não quisesse, tivesse um outro propósito, Ele não teria criado o homem à sua imagem e semelhança. Ele teria criado o homem de qualquer outra forma. Mas ao criar o ser humano à sua imagem e semelhança, Deus tinha e tem como propósito que o ser humano reflita a imagem dele. Mais uma vez, verso 26. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós temos aqui, queridos, a Trindade. Nós temos aqui o Deus Todo-Poderoso, Deus intentando e de fato executando a sua vontade de criar homem e mulher, de forma a que refletissem a sua imagem. Então, queridos, a verdade mais importante sobre o homem é que ele é a imagem de Deus. Aí você pode dizer: mas pastor, lá no capítulo 3 nós lemos sobre a queda. Nós vamos chegar lá, daqui a alguns domingos nós vamos chegar lá. E com a queda, o homem foi afetado profundamente pelo pecado, é verdade. Aliás, na nossa teologia reformada, dentro do chamado calvinismo, nós aprendemos acerca da doutrina da depravação total. E a doutrina da depravação total não significa que o homem é tão depravado quanto ele possa ser. A doutrina da depravação total significa que o pecado nos atingiu completamente, atingiu o ser humano de forma completa. E aí vem, queridos, alguns equívocos. Há quem pense, por exemplo, e quem diga que Calvino ensinou algo que ele nunca ensinou. Há quem diga assim: a doutrina da depravação total ensina que o homem perdeu completamente a sua essência de ser imagem e semelhança de Deus, coisa que João Calvino nunca ensinou, coisa que a teologia reformada nunca ensinou. Queridos, ao sermos atingidos em cheio pelo pecado, ao termos todo o nosso ser atingido pelo pecado, como aconteceu com Adão e Eva, nem mesmo isso foi capaz de destruir, no sentido de fazer com que o homem deixasse de ser imagem e semelhança de Deus. Claro, queridos, que o pecado deformou bastante essa imagem e semelhança, mas o homem ainda, mesmo caído, continua carregando a imagem e semelhança de Deus. O homem, o ser humano, ainda é imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança que o pecado desfigurou bastante, mas continua sendo imagem e semelhança de Deus. É por isso que qualquer ser humano, por pior que você possa considerar, ainda carrega a imagem e semelhança de Deus. E, irmãos, por quê? Porque Deus nos criou para isso. Nos primeiros versículos, então, aqui de Gênesis, nós notamos de imediato que o nosso universo está centrado em Deus e não no homem. Porque, queridos, Deus é o Criador de todas as coisas. E desde o início, Deus intentou ter representantes visíveis do Deus invisível. Já pararam para pensar que o ser humano é o representante visível do Deus invisível? Mas nós sabemos que Adão falhou. É por isso que Deus enviou o segundo Adão, que é Jesus Cristo, que Paulo vai dizer que a imagem é a perfeita imagem do ser de Deus, o representante visível perfeito do Deus invisível, porque Ele é o próprio Deus. Mas nós, irmãos, e pense naquele que é nova criatura. Queridos, o que é que Deus está fazendo em nós? É que os irmãos não tiveram hoje a pregação, a exposição de Filipenses, né, pastor? O sermão de hoje da manhã, que provavelmente vai ser no próximo domingo para vocês, eu vou dar alguns spoilers aqui. Se quiser eu venho até pregar, que eu já preguei hoje de manhã lá na primeira. Filipenses 2, a partir do verso 12, Paulo vai falar que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Paulo vai dizer, não ficar murmurando, para fazermos diferença, para sermos luz nesse mundo em trevas. E a ideia de desenvolver a salvação é a ideia de santificação. Ou seja, queridos, o que Deus está fazendo em nós, desde a nossa conversão? Deus está restaurando a imagem e semelhança que o pecado tanto desfigurou. Deus está nos conformando à imagem de Cristo. Deus está formando o caráter de Cristo em nós.
restaurando a imagem e semelhança que o pecado desfigurou. E é claro que essa é uma obra, e se nós formos falar da santificação progressiva, é uma obra que vai até o final da nossa vida. E ela só será levada a cabo na glória, quando o nosso corpo for glorificado, transformado em glória, e o pecado não mais habitar em nós. Aí nós teremos de forma completa a imagem e semelhança restaurada em nós. Mas até lá o que Deus vai fazer em nós é esta restauração. Então, queridos, Deus continua tendo o propósito de ter representantes visíveis dele, que é o Deus invisível, e nós fomos criados para isso. E a pergunta é: temos nós refletido a imagem de Deus? Será, queridos, quando as pessoas olham para nós, elas veem o caráter de Cristo, elas veem, queridos, o caráter de Deus através de nós, através de uma vida de humildade, de uma vida de amor, de misericórdia, de obediência, uma vida de santidade. Como aqueles que refletem a imagem de Deus, nós precisamos ser parecidos com Cristo, nós precisamos ter o caráter de Cristo, e só assim nós faremos diferença, porque ser sal da terra e luz do mundo é ser algo que faz diferença, porque o sal deve salgar. E Jesus vai dizer no Sermão do Monte que se o sal vier a perder o seu sabor, ele não presta para mais nada. Se a luz for colocada embaixo da mesa, ela não serve para nada, ela precisa ser colocada no alto para iluminar. Irmãos queridos, como representantes visíveis do Deus invisível, como aqueles que refletem a imagem de Deus, nós fazemos diferença. Mas por que é, irmãos, eu falava hoje pela manhã, lá na primeira, por que é que o Brasil, sendo um país considerado o maior país cristão do mundo, tendo, para ser mais específico, falando do evangelicalismo no Brasil, tendo tantas igrejas evangélicas e a cada dia mais evangélicos e crescendo o número de evangélicos, por que é, meus irmãos, que isso não tem feito diferença nenhuma no nosso país? Por que é que a roubalheira, por que é que a corrupção, por que a imoralidade, por que a violência continuam com números tão grandes no nosso país? Porque aqueles que se dizem cristãos não têm de fato sido representantes visíveis do Deus invisível, não têm refletido a imagem de Deus, não têm refletido o caráter de Cristo. E por que é que não temos refletido? Porque não temos crescido em santificação, talvez por negligência, por negligenciar a palavra do Senhor, por negligenciar a oração, por negligenciar os meios de graça. Quantos daqueles que se dizem filhos de Deus não parecem nem um pouco com aquele que eles dizem que tem como pai? Afinal de contas, o filho tem que parecer com o pai. E se nós somos filhos de Deus, nós deveríamos refletir a imagem de Deus através do nosso caráter, através da nossa vida. E a pergunta é: temos refletido? O texto diz ainda: tem ele domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus, animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aqui, meus irmãos, nós vivemos uma outra crise no nosso mundo. Homens que dizem se sentir como mulheres, e querem viver como mulheres, e querem ter práticas sexuais com outros homens. Mulheres que nascem mulheres, mas dizem ser um homem num corpo de uma mulher, e que se relacionam com outras mulheres. Nós temos vivido, meus irmãos, um ataque satânico. Percebam que essa prática é uma prática satânica que leva as pessoas a irem contra o propósito de Deus, porque Deus criou homem e mulher. Ataque satânico. O comentarista bíblico diz: se nosso conflito espiritual cósmico, nesse conflito espiritual cósmico, Satanás e seus subalternos se opõem ativamente ao plano do Criador para o casamento e a família, e procuram distorcer a imagem de Deus refletida em casamentos e famílias que honram o Senhor. Uma vez que o casamento é um elemento fundamental da economia divina, o diabo procura sempre atacar esses relacionamentos, ou esse relacionamento humano instituído por Deus. Os cristãos devem, portanto,
E aí vem a conclusão: estar preparados para combater o bom combate e defender o próprio casamento, bem como a instituição mais ampla do matrimônio. Nós precisamos entender, queridos, que Deus nos criou com propósito, e Deus nos criou homem e mulher, e nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos, e nós precisamos continuar defendendo isso, ainda que isso venha custar a nossa liberdade, ou quem sabe até a nossa própria vida, porque esse é o tipo de mensagem que você já não pode pregar por aí, porque é tido como intolerância, como algum tipo de preconceito. Defender o que a Bíblia ensina hoje é tido como preconceito, como crime, mas nós vamos continuar defendendo. Eu espero que você continue defendendo e vivendo. Então, irmãos, nós fomos criados para representarmos a imagem de Deus, como homens e mulheres. E aqui já fica claro, queridos, que o homem não é melhor que a mulher, e nem a mulher melhor que um homem, e coloca então, meus irmãos, vai contra tudo o que é tido como machismo e feminismo, porque no machismo o homem é tido como mais importante do que a mulher, e vê a mulher como um tipo de serviçal, como um ser inferior que existe para servi-lo. E no feminismo, as mulheres se colocam como superiores aos homens, independentes dos homens, melhores que os homens. Então nada disso é bíblico. Deus nos criou, homem e mulher, ambos nós somos imagem de Deus, e devemos refletir esta imagem. Mas como eu disse, isso já foi falado na semana passada. Mas além, queridos, de refletir a imagem de Deus, a palavra do Senhor nos ensina que nós também fomos chamados e criados para reproduzirmos a imagem de Deus. Olhe comigo, verso agora de número 28. Aliás, vamos ler ainda o verso de número 27. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, mas Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, verso 28, e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra. Deus, queridos, dá uma ordem ao primeiro casal, para que eles se multiplicassem. E tem gente interpretando esse texto dizendo: isso foi para Adão e Eva. É claro, isso não significa que você deve ter 10, 15 filhos, 20 filhos, a não ser que Deus tenha um propósito muito específico para a sua vida. Mas hoje nós vivemos uma crise, ainda relacionado ao casamento, aqueles que não acreditam mais nessa instituição, aqueles que são contra o casamento, instituição divina, e aqueles que se casam, mas têm entendido que num mundo como o nosso, por que colocar filhos nesse mundo tão terrível? E têm entendido que o melhor a fazer é ter um pet. E vejam, meus irmãos, eu não sou contra pet. A minha dificuldade é com casais que, por motivos egoístas, dizem: não vamos ter filhos, é melhor ter um pet. Porque filho dá trabalho, é verdade. Filho dá gasto, é verdade. Filho vai dar dor de cabeça, é verdade. Mas todos esses motivos são egoístas, porque Deus tem como propósito não somente refletirmos a imagem dele, mas reproduzirmos a imagem de Deus. Eu me lembro, certa feita, dando um estudo na igreja ainda de Jundiaí. Eu não me lembro bem, com detalhes, o que eu estava ensinando, mas eu lembro que um irmão, um senhor, ele levantou a mão e disse: pastor, hoje, no mundo em que nós vivemos, com tanta violência, com tanta maldade, hoje, se eu me casasse hoje, eu pensaria 2 vezes em ter um filho. Ele que já tem 2 filhos, hoje é até avô, mas na época ele disse assim: eu pensaria 2 vezes, porque eu fico pensando, pastor, como colocar uma criança num mundo tão terrível como o nosso? Ele disse: meu irmão, você está pensando da forma errada, porque o raciocínio do crente não devo ter um filho para colocar nesse mundo tão mau. O nosso raciocínio deve ser como representante, como filho de Deus, e como alguém que foi criado à imagem de Deus, e que deve então refletir a imagem de Deus. Eu devo, pela bênção do Senhor, ter filhos, então para que eles possam ser criados conforme a vontade do Senhor, para que sejam também aqueles que refletem a imagem de Deus. Mas nós pensamos de forma egoísta, de forma antibíblica.
Nós ficamos preocupados em relação a ter filhos aqui para que não sofram nesse mundo mal, quando deveríamos pensar em ter filhos para que façam diferença nesse mundo mal. Vocês já perceberam como é o raciocínio lá no Islã, no mundo muçulmano? Já perceberam que eles têm muitos filhos? Já perceberam por que é que eles têm muitos filhos? E é declarado, eles dizem, nós temos muitos filhos porque nós queremos dominar o mundo. Nós entendemos que Alá nos mandou dominar o mundo, e através do Alcorão, eles entendem que eles devem então encher essa terra para dominar o mundo, para terem mais representantes do islamismo no mundo. E eles estão, já há alguns anos, eles têm adentrado a Europa, e eles estão dominando a Europa, porque enquanto o europeu tem um filho, quando tem um filho, eles têm 5, 6, e eles estão, queridos, tomando a Europa, e eles têm como propósito uma dominação. E eles têm como propósito proclamar Alá, que não é o Deus da Bíblia, que não é o mesmo Deus que nós cremos, mas eles entendem que eles devem fazer isso, e devem reproduzir então aqueles que vão dar continuidade a este projeto de dominação do islamismo. Nas cruzadas eles usaram uma outra tática, e eles então não conseguiram. Agora eles estão fazendo diferente. E o crente, aquele que é filho de Deus, aquele que é imagem de Deus, aquele que está sendo formado nele o caráter de Cristo, ele pensa, não, eu não vou ter filhos, por motivos egoístas, quando ele deveria pensar, eu quero ter filhos, para que também reflitam a imagem de Deus nesse mundo caído, para que façam diferença nesse mundo caído, para que sejam sal da terra e luz neste mundo caído, neste mundo em trevas. Percebem, irmãos, nosso raciocínio é errado por vezes. Deveria ser esse raciocínio, deveria ser seguir este propósito de Deus. Então, além de refletir a imagem de Deus, existe um segundo propósito para a humanidade: reproduzir aquela imagem em novos adoradores, também imagens de Deus. Já imaginaram, irmãos, como seria bom se esse mundo tivesse mais adoradores do Senhor? Lá no Salmo 96, se você quiser abrir a sua Bíblia, o Salmo 96, o salmista começa dizendo: cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todas as terras, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia, anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Nós devemos anunciar entre as nações que existe um Deus, um único e verdadeiro Deus. Por quê? O salmista diz, porque o Senhor é grande e é digno de ser louvado. No verso de número 5 ele vai dizer, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor porém fez os céus, como nós estamos aprendendo em Gênesis. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. O salmista diz, deem ao Senhor, ó famílias dos povos, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e entrem nos seus átrios, adorem ao Senhor na beleza da sua santidade, tremam diante dele todas as terras, digam entre as nações, reina o Senhor. Nós, queridos, devemos desejar que toda a terra adore ao Senhor, mas eu não estou disposto a reproduzir seres que adorem ao Senhor, eu não estou disposto a ter em minha casa mais adoradores do Senhor. Daqui a pouco eu vou voltar para o Salmo 96, para falar sobre também o nosso propósito de reproduzir a imagem de Deus, evangelizando, fazendo missões, mas vamos pensar sobre o primeiro propósito aqui nessa reprodução da imagem de Deus dentro da nossa casa, porque essa é a primeira grande comissão. A primeira grande comissão não é Mateus 28, e de pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aliás, esta grande comissão lá de Mateus 28, ela começa onde? Onde é que nós devemos começar fazendo discípulos? Dentro de casa. Eu me lembro, não lembro qual foi o autor, mas eu lembro um dia de ler um artigo que dizia assim, o texto número 1 de criação de filhos. Eu confesso a vocês que eu pensei em tantas passagens, mas nunca ia imaginar Mateus 28. Aí o autor disse, é Mateus 28. Façam discípulos de todas as
façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Onde nós começamos a fazer discípulos? Dentro de casa. Antes de você pensar na África, antes de você pensar no Oriente Médio, antes de você pensar nos concombas, ou mesmo nas tribos indígenas, o Ayampis, e tantas tribos que nós temos no nosso país, nós precisamos começar a grande comissão dentro da nossa casa, e fazer discípulos, adoradores de Deus, dentro da nossa casa. Mas não basta você ter um filho. Eu vou ter um filho para ser um adorador do Senhor. Tá, você tem um filho, e aí? Ele vai se tornar um adorador do Senhor? O que você precisa para que o seu filho seja um adorador do Senhor? Você precisa então criá-lo, educá-lo, para que ele seja um adorador do Senhor. Nós vamos reproduzir a imagem de Deus pelo discipulado dos nossos filhos. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Efésios 6,4, diz: pais, não provoquem seus filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. É por isso que lá em Deuteronômio, no capítulo 6, do famoso Shema, que do hebraico é ouve, ele diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma. E essas palavras vocês inculcarão nos filhos de vocês, em todo o tempo, ao sentar-te, ao levantar-te, ao andar, vocês vão colocar essas palavras, que só existe um Deus, e que esse Deus deve ser amado por nós de todo o coração. Você precisa educar seus filhos assim. Discipulado. Será, queridos, para aqueles que têm filhos ainda na idade de infância ou adolescência, será que nós temos criado adoradores do Senhor? Nós temos criado os nossos filhos para serem adoradores e para que reflitam a Deus? Ou nós estamos mais preocupados com a profissão? Estamos mais preocupados se eles vão ter uma boa educação formal, se eles vão ter uma condição muito confortável financeiramente? Veja, não estou dizendo que não devemos ter essa preocupação, mas isso não é o mais importante, porque ainda que você eduque os seus filhos para que eles tenham excelentes profissões, se eles não se tornarem servos do Deus Altíssimo Todo-Poderoso, se eles não se tornarem adoradores do Senhor, nós falhamos completamente, porque Deus nos chamou para refletirmos a sua imagem, e então para reproduzirmos demais adoradores, que venham refletir a imagem do Senhor, e encher esta terra de adoradores do Senhor, de gente que reflete o caráter de Cristo, que gente que adora o Senhor, que gente que é luz neste mundo em trevas. Então nós reproduzimos a imagem de Deus, pelo discipulado dos nossos filhos. Lá no Salmo 78, o salmista diz: o que ouvimos e aprendemos, e também o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações dos louvores do Senhor, do seu poder, das maravilhas que fez. É assim que você tem vivido, papai, mamãe, os avós também têm se preocupado com isso. Nós, queridos, reproduzimos a imagem de Deus pelo discipulado das nações. E aí você vai se lembrar novamente do Salmo 96 que nós lemos há pouco. Nós devemos, queridos, já que, como diz um autor, pelo fato de que muitos pais hoje não cumprem seu dever no lar em virtude do efeito devastador do pecado que se espalhou ao redor do planeta, cabe a nós uma missão de resgate dos filhos dos outros, ou seja, de países e povos inteiros que não conhecem a Deus, ou que não conhecem mais a Deus. Por que é que você evangeliza? Por que é que você faz missões? Por causa do que está lá no Salmo 96 que nós lemos há pouco, ou por causa do que está aqui em Gênesis 1:28, porque nós fomos chamados para reproduzirmos verdadeiros adoradores do Senhor, e começamos na nossa casa, e devemos também fazer missões para que em outros lugares do mundo nós tenhamos mais adoradores, porque Deus é digno de ser louvado. E então, como nós lemos o Salmo 96 ainda há pouco, nós devemos proclamar entre as nações que o Senhor reina, porque as outras nações estão servindo a ídolos, adoradores de ídolos. Você já parou para pensar nisso? A começar na nossa nação. Quantos adoradores de ídolos, adoradores de si mesmos, adoradores da ciência, adoradores de falsos deuses. Mas nós precisamos evangelizar, nós vamos fazer missões, e reproduziremos então outros que serão imagem de Deus. Reproduzimos a imagem de Deus pelo discipulado das nações. Nós somos uma nação de sacerdotes,
Estão lembrados lá de 1 Pedro 2,9? Vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas Pedro não para por aí. Para que vocês proclamem as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós, queridos, que antes não éramos povo, diz Pedro, agora somos povo. Nós que não havíamos alcançado misericórdia, agora alcançamos misericórdia, para que outros também façam parte do povo de Deus. Você tem evangelizado, você tem proclamado o evangelho, você tem investido em missões através de ofertas, na missão de segurar cordas, você tem orado pelos missionários, orado por missões. Então é assim, queridos, que nós reproduzimos a imagem de Deus pelo discipulado também das nações. Então nós já aprendemos, queridos, 2 lições aqui. Deus nos criou para refletirmos a imagem dele, e Deus nos criou para reproduzirmos a imagem dele. Mas há uma terceira e última lição aqui para nós. Também Deus nos criou para representar o reino dele. Olhe comigo a continuação do verso de número 28. Ele diz assim: tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. No verso 26, nós já havíamos lido: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Isso, meus irmãos, é o que nós chamamos na teologia também do mandato cultural. Deus nos deu este mandato, o mandato do homem dominar. Deus, como Criador, sem dúvida alguma, Ele é o dono de toda a terra. Lá no Salmo 24, verso 1, o salmista começa o Salmo 24 dizendo isso. Ele, meus irmãos, é o dono de todas as coisas. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela há. Mas como dono, queridos, ele tem o direito de delegar a autoridade, delegar a liderança a quem ele quiser. E pensem, vejam aqui no texto, nós percebemos que Deus fez o homem para ser é o que na teologia nós usamos a expressão vice-regente. Alguns preferem a expressão mordomo, é um administrador. Hoje, a gente fala da ideia de mordomo, você pensa naquela pessoa, né, com uma bandeja servindo. Não, a ideia de mordomo é alguém que administra. É alguém que administra algo que é do seu senhor, do seu chefe. E Deus, que é o Senhor de todas as coisas, o Criador e Senhor de todas as coisas, nos criou para dominarmos a criação que é dele. Ele está acima, mas devemos ser vice-regentes. Talvez, uma expressão também seja delegado, o representante oficial dele na terra, para continuar a obra dele, de organizar e encher a terra. Em certo sentido, Deus, meus irmãos, deu ao homem sua procuração divina. Daí, ele falar sobre dominar os peixes, dominar os animais, dominar a criação. Alguns chamam de natureza. Mas Deus deu ao homem esse domínio. Então é representação do reino. Esse aspecto funcional da imago Dei, da imagem de Deus, se estende à luz da prática de reis e imperadores do mundo antigo, de erguer imagens de si mesmo nas terras conquistadas. Vocês já estudaram a história, já viram isso? E há monumentos onde os imperadores antigos, eles conquistavam determinado reino e eles mandavam erigir imagens deles, não é? Quando olhamos então para Gênesis 1, 26 a 28, percebemos uma forte ligação entre a imagem de Deus e o domínio do homem como seu representante na terra. Podemos, queridos, até afirmar que essa parece ser a principal ênfase do texto, mesmo que não descarte os aspectos relacionais que estão envolvidos aqui. Então o homem foi criado, percebam, como para mediar o reino de Deus e o seu campo de atuação. No início foi o jardim do Éden, como uma miniatura da terra, e hoje nós devemos fazer isso em toda a terra. Aqueles que devem administrar este mundo de Deus, há muita coisa para falar nesse quesito de forma teológica, mas eu não vou me estender aqui. Mas fato é, meus irmãos, que cabe a nós essa responsabilidade nesta terra.
E parece que nós vamos delegando até para os ímpios. E é claro, irmãos, há o que nós chamamos de uma idolatria da natureza, gente que idolatra a tartaruga marinha e baleia e árvore, gente abraçada em árvore, gente que é capaz, de matar em favor da natureza, matar outro ser humano em favor da natureza. Nós cremos que é um exagero e até uma idolatria. Mas, irmãos, nós que fomos criados por Deus, que somos de Deus, e fomos colocados nessa terra, entendemos que essa terra é criação de Deus, nós deveríamos, como vice-regentes, como delegados, como aqueles que pertencem ao Senhor, ser bênção neste mundo, no domínio deste mundo. Daí o chamado mandato cultural. Eu fico pensando, irmãos, nós vamos delegando para os ímpios, não somente coisas relacionadas à criação, mas pensem, meus irmãos, na arte. Vamos pensar na arte. Quem é que domina o teatro, o cinema? Os ímpios. Quem domina, meus irmãos, a cultura? Os ímpios, porque nós fomos deixando. Quando na verdade nós deveríamos, com os dons, talentos que Deus nos deu, fazendo as coisas com excelência, fazer diferença neste mundo no aspecto cultural também. Onde estão os grandes diretores, artistas, músicos, poetas, que pertencem ao Senhor, que têm compromisso com Deus? Onde eles estão? Nós vamos deixando os ímpios, eles vão tomando conta, e por isso que é esse lixo que nós temos hoje, no mundo da música, do teatro, do cinema, das artes, porque gente que não tem compromisso com Deus, que não tem compromisso com a beleza, com a estética, com a moral, com a palavra de Deus, são aqueles que dominam as artes no nosso país, a cultura, no mundo. E cabe a nós fazermos diferença nesse mundo, dar forma e encher, como representante de Deus. David Merck, no seu, aliás, muito do que eu estou falando aqui, eu aprendi com o pastor David Merck. Ele é pastor batista lá em Atibaia, e ele escreveu um livro chamado, eu acho que é Lar, Família, Casamento, E quando ele trata desse texto, ele fala sobre dar forma e encher. Ele diz: como representante de Deus, o homem continua a obra de Deus de dar forma e encher a terra. Note que nos 6 dias da criação, Deus fez exatamente isso: tomou o que era sem forma e deu-lhe forma, tomou o que era vazio e encheu. Mas agora ele repassa essa tarefa ao homem, glorificá-lo pelo trabalho de dominar, de sujeitar, de encher a terra. Deus fez o homem para governar, cuidar da criação, protegê-la, classificá-la. Onde estão, meus irmãos, os grandes cientistas comprometidos com Deus? Os grandes físicos comprometidos com Deus? Nós vamos fazer diferença nesse mundo caído. E algumas implicações do texto: mordomia do meio ambiente, ecologia responsável, criatividade, avanço tecnológico responsável, que a gente vai deixando por conta dos ímpios, diligência no serviço, excelência cristã em tudo, na mídia, na arte, na redação, na arquitetura. Eu fico pensando no mundo jornalístico, gente que não tem compromisso com Deus. A maioria dos jornalistas não tem compromisso com Deus. Infelizmente, o homem tem dedicado muito do seu esforço nesse sentido, para libertar as forças destrutivas da natureza, destinadas à guerra e à matança. Como seria diferente se nós, que temos compromisso com Deus, estivéssemos engajados em todas as áreas da cultura, das artes, da tecnologia deste mundo? Por fim, irmãos, depois de vermos que Deus nos criou para refletirmos a sua imagem, para reproduzirmos a sua imagem e para dominarmos a criação como vice-regentes, nós podemos ver na continuação, no final do texto, que a esperança para nós, naquele que nos criou e que nos sustenta. Olha o que ele diz a partir do verso 29. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso servirá de alimento para vocês, e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus, e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe servirá de alimento. E assim aconteceu.
Deus, meus irmãos, criou o homem, criou a mulher, e Deus deu aquilo que eles precisavam. Deus criou um mundo para que o homem pudesse desfrutar, dominar, e Deus também proveu alimento para o homem. E Deus continua, queridos, nos dando tudo aquilo que nós precisamos para a nossa existência e para fazermos aquilo que Ele nos ordena fazer. Então, se Ele nos ordena refletirmos a sua imagem, não tenham dúvida que Deus já tem proporcionado para nós tudo aquilo que nós precisamos. Você quer reproduzir a imagem de Deus? Você tem tudo para isso, tudo para crescer à semelhança de Cristo. Nós temos a palavra do Senhor, nós temos os chamados meios de graça, a palavra do Senhor. Daqui a pouco nós participaremos da ceia do Senhor. Ah, queridos, como isso é abençoador, como isto é um meio de graça que fortalece a igreja do Senhor. Nós temos a oração, a comunhão com os irmãos, isso tem a ver também com a ceia do Senhor. Tudo para que a imagem de Cristo seja formada em nós, para que o reflitamos através da nossa vida. Nós temos aquilo que nós precisamos no Senhor. O texto termina, verso 31, dizendo: Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Irmãos queridos, não tenham dúvidas de que o que Deus fez com um propósito correto, e tudo muito bom. Depois vem o capítulo 3, nós vemos que o pecado desfigurou tudo aquilo. Mas Deus, e isso a gente vê desde o verso 15 do capítulo 3, quando Deus disse para a serpente que o descendente da mulher viria ferir a cabeça da serpente. Queridos, Deus está falando ali de Jesus, é o proto-evangelho. Em Cristo nós temos tudo o que nós precisamos para refletirmos a imagem de Deus, para reproduzirmos a imagem de Deus e para dominarmos na criação. Cristo Jesus, que é a própria imagem de Deus, é o próprio Deus, Ele que é a imagem perfeita, a imagem visível do Deus invisível. É nele que nós temos tudo o que nós precisamos para vivermos como devemos viver, para que possamos cumprir com um propósito criacional, seja no mandato cultural, no mandato social, ou mesmo no mandato espiritual. Está tudo em Gênesis, outro dia a gente fala sobre isso, sobre os demais mandatos. Mas fato é, queridos, que nós temos tudo o que nós precisamos em Cristo, para que cresçamos à semelhança dele, e assim vivamos uma vida refletindo a imagem de Deus, reproduzindo a imagem de Deus e dominando, vivendo na criação como aqueles que são mordomos do Senhor. Nós vamos orar mais uma vez. Feche os seus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor. Como você tem vivido a sua vida? Você tem vivido com o propósito correto? A sua vida tem refletido a imagem, o caráter de Cristo, a imagem de Deus? Em Cristo podemos restaurar uma vida com propósito. Enquanto, irmãos, refletimos sobre o propósito redentor para o homem, como revelado até no restante das Escrituras, fica claro que somente em Cristo é que aquele propósito pode ser realizado. Em Cristo somos novas criaturas. Por causa de Cristo e pelo seu Espírito, o relacionamento conjugal pode refletir a imagem de Deus. Em Cristo, os corações de pais e filhos podem ser reconciliados, conforme está lá em Malaquias 4:6. Em Cristo podemos fazer discípulos das criaturas que antes rebeldes, levando sua mensagem de redenção aos confins da terra, como na grande comissão de Mateus 28. Por causa de Cristo, o reino de Deus no homem e por meio do homem um dia será restaurado. Um dia vamos reinar com Ele para todo sempre. Pai Celestial, quero agradecer por estar com os meus irmãos queridos, mais uma vez, pela Tua palavra. Eu quero pedir que o Senhor nos abençoe em Cristo, para que sejamos mais parecidos com Ele a cada dia. E então que a nossa vida reflita o caráter de Cristo. Que possamos reproduzir também a imagem do Senhor, através dos nossos filhos. Ajuda-nos, ó Deus, como pais,
a criarmos nossos filhos a fim de que sejam adoradores do Senhor. E nós sabemos, ó Deus, que nós não temos poder para converter nossos filhos, mas o Senhor tem poder. E é por isso que nós consagramos nossos filhos ao Senhor. Nós esperamos no Senhor que eles sejam adoradores do Senhor, pela Tua graça. E é por isso que nós fazemos missões, evangelizamos, e usa-nos, ó Deus, para proclamar a Tua palavra onde estamos e nos confins desta terra. Nós sabemos que o Senhor nos dá tudo o que nós precisamos. Sabemos que tudo isso é muito bom. O Teu propósito, a Tua criação é um propósito santo e bom. E sabemos que o Senhor tem poder para levar a cabo o Teu propósito. Usa as nossas vidas, trabalha em nós e através de nós. Usa-nos como vice-regentes, como mordomos do Senhor, neste mundo caído. Usa as nossas vidas, o Teu povo, para fazer diferença nesta terra, na cultura, neste mundo, para a Tua glória. Pedimos todas essas bênçãos, no nome daquele que é o próprio Deus, o nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe.